Salve Maria, meu nome é Euclides, todos já me conhecem. Devo agradecer a Deus porque já somos inscritos na capitania por volta de 1.500 pessoas. Desde quando foi fundada a capitania, mais de 1.300.000 Ave-Marias e 1.300.000 Santo Anjo do Senhor foram rezados. Uma força gigante de orações, rezando apenas uma Ave-Maria e um Santo Anjo por dia. Alguém rezou algum dia 1 milhão de Ave-Marias por você? A capitania rezou. Venceremos se continuarmos a rezar. Agradeço a todos por estarem aqui comigo. Continuemos a rezar, porque nós temos uma força de oração gigante. Pensem bem, até agora, mais de 1.300.000 Ave-Marias e mais de 1.300.000 Santo Anjo por você. Dia 11 de novembro, aniversário da Capitania Mor da Casa Pia dos Santos Anjos. Nós começamos tudo isso com a inauguração do canal do YouTube. Vou dizer para que serviu cada coisa, né? Foi um fruto de longo período de observação e de estudo. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu gravei foi sobre a formação de um grupo. Como é que se forma um grupo? Eu estudei muito sobre isso e fiz o primeiro vídeo muito simples, baseado nisso, como se forma um grupo. Logo em seguida da primeira reunião, como se forma um grupo, as chaves aqui da Torre de São João explodiu. Uma coisa impressionante, eu não sei por que aconteceu isso, mas a medalha de São Miguel Arcanjo que tinha no chaveiro sumiu. Caiu no chão, espedaçou e sumiu. Fiquei espantado com isso, gravei até um vídeo sobre isso também. Bom, logo em seguida, não tinha passado nem 15 dias, um mês, não sei, não me lembro mais, desse acontecimento, eu tive um infarto. E fiquei hospitalizado, tive que fazer uma cirurgia de grande porte, também gravei um vídeo sobre isso, sobre a explosão das chaves e sobre o infarto que eu tive. Eu logo compreendi que não se consegue fazer uma coisa boa sem sacrifício e sem oração. Era o sacrifício que Deus estava me pedindo para que hoje tivéssemos o sucesso que todos nós juntos, rezando e se sacrificando, tivemos. Pensa bem, em menos de 2 anos, nós já temos 1.500 pessoas inscritas, rezando mais de 1.300.000 Ave-Marias e Santo Anjo. Coisa grandiosa. Houve 3 coisas que eu fundei. Primeiro foi o canal do YouTube. O segundo, um grupo de pessoas que a gente atribui o título de cavaleiros e damas. Nesse grupo também tem sacerdotes e freiras, que são freiras de clausura. E depois, por fim, teve um blog. Bom, depois do YouTube, né, logo em seguida vieram os primeiros inscritos. Foi mais ou menos em junho de 2021. E logo depois de junho de 2021 me vi na obrigação de forçado a escrever um blog para manter um canal de comunicação. Além do YouTube, um canal de comunicação para todos os inscritos. Então, dia 27 de 7 de julho de 2021, houve a inauguração do blog. Já na primeira postagem contando a história da capitania. Por que ela existiu, como é que ela é feita, da onde ela apareceu, né? A primeira postagem do blog, vocês podem verificar na internet
e achar a história do blog. Bom, assim começaram as explosões no YouTube, as exposições no YouTube. Bom, nós inicialmente contamos sobre o anjo da guarda, depois sobre a hierarquia angélica, sobre os santos anjos, né, sobre os anjos da guarda. Mas uma coisa impressionante é dizer o seguinte: o nosso canal não é um canal de entretenimento. É gostoso ouvir histórias, é gostoso ficar sabendo sobre os santos anjos, etc. Mas nós não nascemos para isso. Quando eu falo as histórias dos santos anjos, é justamente para mostrar como é que os anjos interagem junto com os homens. Como é que é isso? Né? Porque o nosso canal, propriamente, ele foi criado para fazer a contra-revolução e desvendar a revolução promovida pelos anjos no céu e nesta terra, fazendo as revoluções todas aí, aqueles bagunça todos que estão por aí, provocadas pelo demônio. Nós somos a contra-revolução, junto com tantos outros grupos que existem por aí, nós somamos a esses grupos a força da contra-revolução. Então nós nascemos para isso, para mostrar esta guerra entre anjos e demônios, a contra-revolução, a revolução, e as histórias são apenas para ajudar a entender como é que os anjos intervêm nesta terra, né? É muito importante o seguinte: o nosso propósito é muito sério e muito profundo. É tratar sobre essa guerra, como eu falei, a guerra dos anjos, né? Interessante o seguinte, que eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho, mas aqui nesta terra, a guerra entre anjos e demônios se dá dentro do homem. Porque se o homem decai, ele está cedendo à parte do mal. Se o homem pratica a virtude, ele está cedendo à parte do bem, está praticando a virtude. Então, eu me vi, de repente, na obrigação de mostrar isto. Por que essa guerra se dá aqui, né? Então, é como se uma criança nascesse hoje, e ela vai crescendo sem orientação nenhuma, etc. E de repente ela se vê num mundo que há guerras, há confusão, há desentendimentos, ela não fica sem saber por quê. Por que existem essas guerras? Por que existem esses desentendimentos? Então, ela não sabe. E se não explicar para ela, ela também não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Então é como se uma pessoa se aproximasse, tivesse um tapete na parede, e a pessoa se aproximasse muito do tapete, o que ela vai ver? Vai ver um borrão colorido, mas um borrão. Se ela se afastar um pouquinho mais, ela vai ver que aquele borrão não é um borrão, é um cavalo, é a pintura de um cavalo. Só isso. Mas se ela se afastar mais ainda, ela vai ver que não é só um cavalo, mas é um campo cheio de animais, casas, castelos, cavalos. E se ela se aproximar, se ela se afastar mais e mais e mais e mais o suficiente, ela vai ver que aquilo que ela está vendo é um tapete fixado na parede, que está representado uma grande guerra, um grande acontecimento. Aí ela entende por que ela viu o borrão, porque tinha um cavalo, porque tinha uma fazenda, porque tinha um sítio, e no final das contas a visão inteira e correta é a guerra que está se passando, é uma parte da história. É por isso que eu estou contando isso para os senhores, que eu quero que os senhores adquiram esse conhecimento, que os senhores não nasceram no mundo e foram colocados para seguir a vida, vai para onde que for, como o vento leva para um lado, o vento leva para o outro, não. Nós temos um passado histórico, nós temos um presente e teremos um futuro. E nós fazemos parte dessa história. E para entender isso é preciso se afastar do mundo de hoje e ver a história como um inteiro. Não sei se vocês entenderam bem essa história do tapete que eu dei agora. Então, tudo começou com a criação, tudo isso eu já falei em vídeos passados, mas só para rememorar agora em rápidas palavras, eu comecei dizendo sobre a existência dos anjos. Outro dia eu estava vendo aqui o tamanho dos planetas. Nossa, a Terra realmente é muito pequena em relação ao Sol. Mas o Sol é muito pequeno em relação a um outro Sol que tem no céu, chamado Antares. E esse Antares é muito pequeno comparado a outro Sol chamado Sirius.
E assim vai indo, e as galáxias vão aumentando, aumentando, e cada vez mais a nossa Terra fica pequenininho. Eu gosto de usar essa comparação em relação aos anjos. Quando Deus criou os anjos, ele criou um verdadeiro universo, mas uma coisa gigantesca e colossal que a gente não tem ideia. Onde nós, homens, somos uma parcela muito pequena perto da criação do céu e dos anjos, né? Então é uma coisa muito, muito grande. E por ser tão grande assim, nós muitas vezes não damos real valor para os anjos. Eles é que existem em maior quantidade do que nós. E nós temos que conhecer. E não só isso, eles têm o seu papel aqui na Terra. Quando Deus criou os homens, né? Ele criou os homens, mas ele sabia que Lúcifer, sendo expulso do céu, né, como consta na Bíblia, ele caiu na terra. No Evangelho, se eu não me engano, de São Lucas, ou no São Mateus, acho que São Lucas, Jesus Cristo disse: eu vi Satanás ser precipitado na terra como um raio. E no Apocalipse diz: ai da terra, ai dos homens, porque ele foi precipitado na terra com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, ou seja, Lúcifer e seus anjos estão aqui na Terra desenvolvendo sua guerra contra Deus, porque lá no céu eles se revoltaram. E Deus criou os homens para ocupar o lugar vazio dos anjos deixados no céu. E os anjos, sabendo disso, os anjos maus, estão aqui na Terra para perder os homens, para que eles não ocupem o lugar no céu, para que eles vão para o inferno. Então, por isso que eu disse que a verdadeira guerra entre anjos e demônios é dentro do ser humano, é dentro do próprio homem. Se todos fôssemos santos, não haveria... Lúcifer perdeu por inteiro, porque todos nós iríamos para o céu, acabou a batalha de Lúcifer, né? Ele ia perder por inteiro, mas como nós não somos santos e estamos oscilando entre a virtude e o pecado, Lúcifer de um lado e os demônios do lado, e do outro lado o nosso anjo da guarda e os demais anjos, né? Quando o Lúcifer saiu, foi expulso do céu, ele não foi sozinho. 1/3 dos anjos os acompanharam. E não pense que foi só os anjinhos pequenos, não. Quase todas as hierarquias angélicas acompanharam. Teve anjo que acompanhou o Lúcifer. Então existem querubins. A Santa Francisca Romana, quando ela escreveu o Tratado do Inferno, ela até nomeia o nome, baseado na Bíblia, né, de alguns demônios grandes, poderosos, que acompanharam Lúcifer. Eu sei o nome, mas eu não quero repetir, porque eu não gosto nem de dizer o nome desses anjos, né, de tão horrível que é. Santa Francisca Romana disse isso, né. Então é muito perigoso, não é só Lúcifer e os demôniozinhos, não. Existem demônios poderosos que acompanham Lúcifer. E ele é muito inteligente, porque ele é um querubim. Ele dispôs estes anjos à medida que ele acha que os anjos vão ser úteis ao seu propósito de ofender a Deus. Bom, quando Deus criou Adão e Eva pecaram, né? E Deus castigou. Também já disse isso em vídeos passados. E nós entramos nesta guerra por um decreto divino, essa guerra de anjos e demônios, que ainda é travada nesta terra. Deus deu um decreto, porque para castigar Eva e Adão, ele expulsou-os do paraíso e disse que porei inimizades entre ti e a serpente, entre a sua posteridade e a posteridade dela. Ou seja, Deus estabeleceu uma inimizade gigantesca entre os anjos, entre os homens do bem e os homens do mal. Eu vou ler um trecho aqui importante do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não há só de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, e sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos
entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Ou seja, existe então uma guerra. Deus pôs essa guerra entre a posteridade da Virgem e a posteridade do demônio, entre os homens. Todo mundo pertence a essa guerra? Sim, pertence, mas nem todos sabem. Nem todos sabem a sua profundidade. O Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica chamada Humanum Genus, que ele diz o seguinte: o gênero humano, após sua miserável queda, separou-se em duas partes diferentes e opostas, das quais resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus na terra, especificamente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, e aqueles que desejam em seus corações estar unidos a ela. A outra é o reino de Satanás, em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer que sigam o exemplo fatal de seu líder e de nossos primeiros pais, aqueles que se recusam a obedecer à lei divina e eterna, e que têm muitos objetivos próprios em desprezo a Deus e também muitos objetivos contra Deus. Este reino que o Papa descreve, ele já foi dito por Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus. Santo Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu ao modo de duas cidades, contrárias em suas leis, porque lutando por objetivos contrários, e com sutil brevidade ele expressou a causa eficiente de cada uma dessas palavras. Dois amores formaram duas cidades, o amor de si mesmo atingindo até o desprezo de Deus. Uma cidade terrena e o amor de Deus atingindo o desprezo de si mesmo até a cidade celestial. Essas duas cidades têm estado em conflito uma com a outra, com uma variedade e multiplicidade de armas, de batalhas, embora nem sempre com igual ardor e assalto. Ou seja, então existem duas cidades mesmo. Só que nem todos sabem. A grande multidão está no mundo vivendo sua vida normalmente e nem sabe que existem essas duas cidades, mas sentem os seus efeitos. Veem que uns lutam pela justiça e querem fazer leis boas, e outros lutam pelo mal e querem fazer leis maus. É como Santo Agostinho disse, são duas cidades com leis distintas, umas para servir a Deus e outra para servir o demônio. É coisa impressionante isso. Como é que as pessoas entram nessa cidade? Muitas pessoas se dedicam a Deus. Muitas pessoas se dedicam a Deus e confessam, têm uma vida virtuosa. Essas conhecem a verdade e lutam pelo bem. E lutam contra o demônio, contra as coisas ruins que acontecem nessa terra, contra as leis ruins, contra as pessoas ruins, contra os maus, contra tudo. Essas lutam. E, do outro lado, como é que Deus permite que o mal aconteça? Ele permite porque o próprio Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E o demônio sabe das fraquezas do homem. Ele sabe que o homem gosta de prestígio, de fama, de riqueza. Então o demônio dá isso, ele é um querubim, ele é todo poderoso, ele dá isso para o homem em troca de escravizar a sua alma. E às vezes a pessoa é recebida no inferno, né, aqui na terra, dessa forma. Ele comparece diante dos representantes do diabo, ou às vezes do próprio diabo, e oferece sua alma como escravo. E não pode falar para ninguém que ele pertence ao demônio. Só que de repente ele começa a ser muito bem sucedido na vida, tem muito dinheiro, tem um monte de coisa, e de repente, de onde apareceu isso tudo? E além do mais, não é só isso. A gente vê claramente que tudo que ele fala é contrário a Deus. Ele quer que hajam leis ruins, ele quer que haja costumes ruins, ele quer que tudo que é contra Deus, ele quer. Como é que uma pessoa pode desejar isso sem ser esta que foi admitida na cidade do mal, na cidade do demônio? É assim que acontece. Quando Lúcifer se revoltou, quando houve a revolta no céu, ficou esse monstro miserável
que tenta arrebanhar pessoas para si, enquanto os anjos combatem tentando arrebanhar os anjos, os homens, para Deus, né? Então, na verdade, a gente tem que sempre ser de Deus e saber que isso existe. As duas cidades, a cidade do mal e a cidade do bem. E nunca cair na cidade do mal. É muito fácil. O caminho, já dizia Dom Bosco, o caminho do inferno é muito gostoso, é largo, e o caminho do céu é muito estreito, é pedregoso. Então, a gente não precisamos ir atrás de riquezas, não vamos atrás de coisas ruins, vamos atrás da justiça, vamos atrás da verdade, da virtude. Certo? Cabe dizer o seguinte, a cidade do mal, todos sabem que estão espalhadas de várias formas e tem vários nomes, né? Sem dúvida nenhuma. E vamos dizer que a cidade do mal é só aquela sociedade que é do mal? Eu conheci uma sociedade que é do mal? Não. Existem inúmeras. Umas aparecem e outras não. Outras ninguém nem sabe que existem, são secretas. Mas existem. E a sociedade do bem? Será que tem algum nome? Seriam os beneditinos? Seriam os franciscanos, os dominicanos, ou os monges trapistas, ou às vezes a cartucha que vive enclausurada, ou as clarissas? Quem são essas pessoas que são da cidade do bem? Todas são da cidade do bem se praticam a virtude, se praticam o amor de Deus, e cada um colabora com essa cidade do Deus com a sua vocação. Então é herético dizer que só uma sociedade é do bem, o resto não presta. Isso não se pode falar. Isso não se pode falar. Cada uma contribui com a sua vocação. Cada um contribui com a sua condição de... A nós da Capitania Mor dos Santos Anjos, nós contribuímos com as nossas orações. Nós somos um grupo de orações. Essa é a nossa vocação. Rezar uns pelos outros e lutar contra o mal. Lutar contra a revolução. Esse é o nosso objetivo principal. E os beneditinos? Os beneditinos têm as suas normas, as suas regras, os franciscanos e assim tantas sociedades por aí fora. Cada um com a sua vocação, cada um com o seu intuito, combatendo o mal e fazendo de tudo para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Como a gente reza o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Certo? Bom, cabe a mim dizer o seguinte. Eu li, quando eu comecei a fazer a capitania, eu li na Bíblia a profecia de Daniel, que ele diz o seguinte, no capítulo 12. Naquele tempo, é os dias de hoje, hein? Presta atenção nisso, os dias de hoje. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. É muito terrível. Então, precisamos pedir a intervenção de São Miguel nesta terra, para que nos ajude a fazer desta terra o reino de Deus. E o Papa São Pio X, o que ele disse? O Papa São Pio X diz o seguinte, Deus, na primeira luta, venceu, servindo-se de São Miguel Arcanjo. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também como outrora, com o socorro e a ajuda deste arcanjo bendito. Com isso, não há mais o que falar. Com isso, eu me dou por satisfeito, sabendo que São Miguel Arcanjo é a solução, os santos anjos é a solução. Tão desprezados pela história, pelo homem moderno, e a gente está fazendo de tudo para levar São Miguel Arcanjo pelo Brasil inteiro, fazendo as pessoas rezarem, fazendo as pessoas terem a noção da revolução e contra-revolução que começou no céu, com a revolta de Lúcifer, e se desenrola aqui nesta terra, com os atos históricos revolucionários e contra-revolucionários. Isso é uma guerra de anjos e demônios, onde o homem está metido até o pescoço. Não tem como fugir disto, porque, como dizia um grande mestre meu, a verdadeira guerra entre anjos e demônios está dentro do homem. É ele que vai ser virtuoso ou ser pecador, dar vitória contra a revolução ou vitória à revolução.
Salve Maria, que São Miguel Arcanjo nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.